Vamos ao Curso Fé. Muito bem, mais uma lição do Curso Fé, hoje a de número 27, e o título é A Bênção não é esmola. O que você acha que a bênção que você precisa receber de Deus é? Esmola ou um direito seu? Certamente que você respondeu que é um direito que você possui, visto que nas lições anteriores já temos afirmado isto. Porém, quase todos, quando vão ao Senhor para receber qualquer bênção, agem como se a mesma fosse uma esmola. Eles sabem que é um direito. Eu estou agora falando das pessoas que já estão acompanhando comigo esse curso Fé. Todas elas sabem que a bênção é um direito que nós temos, mas, no entanto, quando essas mesmas pessoas estão atacadas pelo mal, precisam de receber uma bênção, eles chegam diante de Deus como se a bênção que eles estão precisando não fosse um direito deles, fosse uma esmola. Olha, enquanto você não tiver essa confiança no seu espírito, essa certeza de que aquilo que você precisa é um direito que você tem de tomar posse, de assumir, meu irmão, muita coisa vai continuar acontecendo de ruim na sua vida. A bênção não vai se manifestar. Tudo aquilo que o Senhor Deus declara nas Escrituras que nos pertencem, são na verdade a vontade dele para nós. Nenhuma bênção nos foi concedida contra a sua vontade. Porém, vamos analisar bem que todas elas, apesar de serem a vontade dele, houve um preço a ser pago por elas. Jesus as comprou para nós com a sua própria vida. Deixa eu explicar bem isso aqui. Nós sabemos que as bênçãos que nós precisamos é da vontade de Deus. Claro que o Senhor queria que nós as tivéssemos, mas Ele não fez um decreto, vocês estão abençoados, estão curados, a partir de agora tudo bem. Não. Para que nós tivéssemos essas bênçãos, para que elas fossem um direito nosso, o Senhor Jesus teve que vir e pagar por elas. E não com ouro, com prata ou com qualquer moeda. Ele veio e pagou com o seu próprio corpo. Ele recebeu nele as nossas doenças, enfermidades, os nossos males. Ele sofreu esses males para que nós não tivéssemos que sofrer. Então, hoje, além de um direito que nós temos a bênção, nós temos uma obrigação de exigi-las. Ela não é uma esmola, a bênção é um direito, e ela não é só um direito, ela é uma obrigação que nós temos que exigir em nome do Senhor Jesus e que nós temos que tomar. O nome dele. Para que pudéssemos usar o nome dele e usufruir deste direito de determinar o que quiséssemos, ele veio ao mundo e recebeu nele o nosso pecado e as suas consequências. Foi o amor de Deus derramado de tal maneira que não existem palavras para descrever tal ato. Diz a Bíblia em João 3,16 o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Após nos fazer de Deus, ele nos concedeu o seu nome para que agíssemos da mesma maneira que ele agiria se estivesse em nosso lugar. Vamos entender isso aqui. O Senhor Jesus queria que nós tivéssemos as bênçãos. E ele, para que nós tivéssemos as bênçãos, ele veio e sofreu o sofrimento todo, doença, miséria, dores, pecado, tudo nele. Agora, para que nós pudéssemos usufruir desse direito de ficar livre da doença, do pecado, da miséria, das dores, de todo o mal, ele então nos deu o nome dele para que nós agíssemos. Amigo, o que Deus fez foi algo que não há explicação, não há palavras. Diz a Bíblia que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Esse foi o preço alto que ele pagou, para que o filho dele fosse dado, fosse morto em nosso lugar. Ele morreu, ele sofreu o nosso mal. Agora, para que nós pudéssemos
tomar posse daquilo que ele sofreu por nós, ele nos deu o próprio nome, para que aquilo que nós determinássemos em nome dele acontecesse como se ele próprio estivesse determinando. É isso que é agir em nome de Jesus. O direito. Vamos ver. Diz a palavra de Deus que todas as nossas doenças e males foram colocados em Jesus e ele os sofreu. Vamos ver Isaías, alguns versículos, 53, 4 e 5 primeiramente. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Bom, isso aqui é a primeira parte desse versículo. Então, diz que todas as nossas doenças, enfermidades foram colocadas sobre ele, as nossas dores foram colocadas sobre ele, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então, onde estão as nossas doenças? Vamos vê-las? Estão sobre Jesus. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então, a nosso pecado, a nossa iniquidade, o Senhor fez cair sobre ele. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Então nós vemos aqui que o Senhor Deus colocou sobre ele as nossas doenças e enfermidades, nós fomos curados pelas feridas dele, e a nossa iniquidade caiu sobre ele. Versículo 10 de Isaías 53. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. O Senhor Deus moeu a Jesus com prazer. É o amor que a gente não entende, né? Deus nos amou de tal maneira que ao Senhor Deus agradou moer o seu único filho, fazendo-o enfermar, fazendo-o ficar doente com as nossas doenças. É por isso que nós temos um direito. Ele pagou o preço, não com ouro, não com prata, não com alguma moeda, mas recebendo nele mesmo as nossas doenças. Ele as sofreu, ele ficou enfermo com elas, ele levou para que nós fôssemos sarados. Isso é coisa muito séria. Um dia eu estava no nosso programa de televisão, dando uma mensagem sobre isso aqui, e eu disse, se a senhora soubesse que a doença que está na senhora esteve sobre Jesus, uma senhora que há 3 anos não podia sair de casa, ela só vivia com toalhas enroladas nas pernas, e aquilo, o problema dela, se ela não trocasse sempre toalha, apareceria. Para o marido levá-la ao médico, ela tinha que tomar um banho, se secar, enrolar a toalha, entrar no carro e tal, e mesmo assim às vezes passava vergonha. Ela estava em casa, ligou a televisão por acaso, e eu estava dizendo isso: minha senhora, se a senhora soubesse que a doença que está no seu corpo, Jesus já levou, a senhora então iria se levantar e seria curada agora. Primeira vez que ela liga a televisão, eu disse, olha, mas espera aí, isso tem a ver comigo? Porque eu estou em tratamento há 3 anos e não sou curada. E ela ficou ouvindo. E eu disse, Jesus ficou enfermo com a sua doença. Ele sofreu para que a senhora não tivesse que sofrer. Ela foi na nossa igreja de São Paulo, deu testemunho. Ela disse, missionário Soares, eu tomei uma decisão na hora, eu mandei o mal embora, eu me declarei curada, e desde então eu estou completamente curada. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo ficará muito, porque a iniquidade dele levará sobre si. Então ele quer ficar satisfeito. Jesus quer olhar para você hoje e ver que aquilo que ele sofreu em seu lugar não foi debalde, não foi à toa. Houve uma pessoa, você, que assumiu, que aceitou, e que agora você está dando prazer a Deus, porque você está assumindo aquilo que é seu. Meu irmão, não aceite outra desculpa, não aceite outra explicação. Fique com a palavra de Deus.
ela diz que verdadeiramente Ele tomou sobre si as suas enfermidades, levou as suas dores e pelas feridas de Jesus você já está curado. O Senhor Jesus foi feito enfermo, o Senhor Deus agradou moê-lo, fazendo enfermar para que você não ficasse enfermo, para que você fosse curado. Agora Deus olha para você e Deus espera que você se levante, que você tome uma posição e que você não aceite terminantemente o mal na sua vida. Por quê? Porque a sua bênção não é uma esmola, ela é um direito que você tem. Não é algo que Deus, se ficar bonzinho, pega lá do céu, tira lá do bolso lá e joga para você. Não, você tem um direito. Não só de ficar curado desse problema, como de todos os outros que vierem para a sua vida. Você tem que reivindicar o seu direito, clamar o seu direito e não aceitar em nome de Jesus. É direito seu, também é obrigação. Além do direito que temos de desfrutar a saúde, temos também uma obrigação de lutar por ela. Não fique agora achando que não, quando Deus quiser, Deus vai me curar. Não, Ele já curou. Você tem um direito e você tem uma obrigação de lutar pela saúde. O seu alvo é a plena saúde. Enquanto não houver mal, você pode ir embora, você não vai continuar, porque Jesus já sofreu você e eu estou curado através de Jesus. Meu corpo assuma a sua cura. E se continuar, você continua firme, você não abre mão da sua bênção, você fica inabalável. A palavra é verdadeira, ela garante que Jesus já levou o meu mal, eu não aceito nenhum mal, não posso aceitar, não abro mão da minha bênção e eu estou curado. Saúde no corpo, na alma, no espírito, nas finanças, no lar, enfim, em todos os setores da nossa vida. A nossa bênção não é uma esmola, ela é um direito e uma obrigação. Quantos cristãos estão passando pela vida na miséria? Desejam ter uma casa melhor, um automóvel, uma boa alimentação, prosperar, mas não conseguem. Meu irmão, isso não é só um direito, é uma obrigação que você tem de lutar por aquilo. Custou a Jesus essas bênçãos para você. Agora você fica preguiçoso, você não se envolve com Deus, você não luta, você não determina, você não bate o pé firme, você não briga contra o mal. Poxa, eu acho que você vai dar conta disso. Não adianta fazer orações bonitas, orações de qualquer maneira. Oração linda, porém vazia. Orar suplicando a bênção, usando palavras bonitas e gentis, pode parecer espiritual, mas não é. Orar deste modo demonstra ignorância ou desprezo pela palavra. Vamos entender isso aqui. Tem pessoas que estão enfrentando um problema, eles fazem umas orações bonitas. Ah, amantíssimo Deus, concedei-me esta graça, se assim for da tua vontade. Digna-te na tua bondade, na tua excelsa misericórdia, me abençoar. Parece bonito isso, são palavras gentis, mas não tem valor algum. Deixe as palavras bonitas para uma oração de adoração. Quando você quiser assim adorar o Senhor, estiver numa comunhão íntima com o Senhor, mas diante do mal, use palavras pesadas. Diabo, em o nome de Jesus, eu exijo, eu mando. Você tem que pegar o que é seu e tem que bater em retirada. Você não vai ficar aqui, fora. Quando você faz isso, você vai descobrir que o diabo obedecerá a você. Aquele que insiste em orar mendigando a bênção, pode escrever que o seu sofrimento continuará. Talvez essa aqui seja a explicação porque você já tem buscado de Deus, orado, suplicado, mas Senhor, o Senhor tem que me ajudar. Senhor, eu não aguento mais. Senhor, por favor, olhe por mim. E parece que nada aconteceu. Você não tem que mendigar a bênção. Você tem que exigir a saída do mal, agindo de modo correto. Não há modo mais correto
de agir do que aquele que o Senhor Jesus nos ensinou. Se houvesse outra maneira de tomar posse da bênção, sem dúvida o Senhor nos teria revelado. Vamos entender isso aqui, meu irmão. Jesus veio nos dar o exemplo. Se houvesse algum modo mais importante, mais produtivo, um modo mais correto de orar, Jesus teria nos ensinado. Esses sábios do mundo, que desprezam a palavra de Jesus, os ensinamentos de Jesus, e que se colocam como os sabichões, aqueles que podem, que sabem tudo, coitado deles. A gente não tem que ficar com a cabeça agora tentando descobrir maneiras. Temos que colocar o coração na palavra, aprender com Jesus e agir segundo igual Jesus agia. Deixemos de conversa fiada e vamos assumir a nossa posição no mundo espiritual através da palavra de Deus, agindo em nome de Jesus. A sua posição, o seu lugar está no mundo espiritual guardado para você. Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Então, vamos assumir o nosso lugar nas regiões celestiais e vamos parar de conversa fiada. Vamos nos estabelecer na palavra e exigir os nossos direitos. Então, poderemos nos alegrar na presença do Altíssimo, porque na presença dele há abundância de alegria. Na presença de Deus há uma multidão de alegria. Ninguém fica triste. Mas eu estou ficando. Por que eu não consigo alegria? Porque você não se estabelece na palavra, não reivindica os seus direitos. Como é que você pode se alegrar? Vamos orar, sim, mas não para mendigar a bênção, mas sim para agradecê-la. A bênção não é esmola, ela é o pão dos filhos. A mesa já foi preparada. Não há razão para qualquer pessoa permitir que o diabo derrote. Meu irmão, a bênção é o pão dos filhos. A mesa já foi preparada. Salmo 23, versículo 5 diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários. Está a mesa preparada. Os adversários olham, rangem os dentes, eles tentam tirar você, bom, mas não é bem assim. Não seja tolo. Seja tolo então em ouvir a eles. Não, vá fundo. Agora, irmão, é só você assentar-se à mesa e passar a se alimentar do que você quiser. Lembre-se, você é filho, você não é servo. Lembre-se, a bênção é um direito, não é uma esmola. Lembre-se, custou a Jesus a cura. Você tem um direito à cura, você também tem uma obrigação. Não aceitar doença no corpo, na alma, no espírito, nas finanças, na família, em nada do seu território. Você tem que determinar a sua bênção, você tem que exigir a sua bênção e tem que dizer: diabo, pega o que é seu e bata em retirada. Na minha vida você não vai oprimir. Eu sou de Jesus e eu tenho a palavra de Deus comigo. Acabou em nome de Jesus. Amém? Vamos passar para a próxima lição em nome de Jesus.